E esse alerta de misantropia que apareceu nos celulares de muitas pessoas no Brasil, entre o dia 19 e o dia 20. Nos últimos anos, muitas mensagens circulam na internet alertando sobre a suposta ascensão dos misantropos, apresentando-os como pessoas perigosas, inimigos da humanidade, ou até mesmo participantes de planos obscuros contra a sociedade. Mas afinal, o que é um misantropo? O termo é realmente tão assustador quanto algumas publicações afirmam? Neste estudo, vamos analisar o significado da misantropia, sua origem, o que a psicologia diz sobre o assunto e como um cristão deve enxergar essa questão. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIRDER, identificou que 2 contas vinculadas à Defesa Civil do Pará foram utilizadas em um ataque hacker responsável pelo envio de alertas indevidos. Ao menos 10 notificações de nível máximo foram disparadas na noite de sexta-feira, dia 19, e na madrugada de sábado, dia 20, alcançando milhões de brasileiros. As mensagens continham a palavra misantropia, que significa aversão à humanidade. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal e ainda buscam esclarecer pontos relevantes como o número de envolvidos, a identidade dos responsáveis e suas motivações. Até a tarde desse sábado, o MIRDER ainda não havia confirmado o total de disparos realizados, nem o número exato de aparelhos atingidos. O governo apura se alerta misantropia foi coordenado. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Hoff, afirmou que pelo menos 10 alertas foram enviados. Em coletiva realizada na manhã deste sábado, ele explicou que cada disparo é vinculado a uma conta estadual e que o governo apura se a ação foi coordenada por mais de um agente ou realizada por um único invasor. O que significa misantropo? A palavra misantropo vem do grego misos, que é igual a ódio, antropos, igual ser humano. Literalmente significa aquele que não gosta da humanidade. Um misantropo é alguém que possui profunda desconfiança, desprezo ou aversão ao comportamento humano em geral. Isso não significa necessariamente que a pessoa odeie cada indivíduo que encontra. Muitas vezes ele acredita que as pessoas são egoístas, a humanidade está moralmente corrompida, a sociedade é hipócrita, o ser humano destrói tudo o que toca. Misantropia não é uma doença. Um erro comum na internet é afirmar que a misantropia é uma doença mental. Na realidade, ela é mais considerada uma visão de mundo ou uma postura filosófica. Alguém pode desenvolver tendências misantrópicas após traições, violências sofridas, decepções constantes, corrupção observada na sociedade, guerras e injustiças. A pessoa passa a acreditar que o ser humano é essencialmente mau. Existem misantropos famosos? Sim, diversos filósofos e escritores demonstraram ideias misantrópicas ao longo da história. Alguns acreditavam que a humanidade jamais aprenderia com seus erros. Outros defendiam que o homem é naturalmente inclinado ao egoísmo. Porém, isso não significa que todos eles viviam isolados ou odiavam literalmente todas as pessoas. O alerta da internet é falso. Depende do alerta. Muitas mensagens afirmam que existe uma organização secreta mundial de misantropos trabalhando para eliminar a humanidade. Não existe evidência confiável que comprove tal afirmação. Frequentemente, esses conteúdos misturam teorias da conspiração, notícias fora de contexto, frases de filósofos, eventos globais, criando uma narrativa sem comprovação. É importante verificar fontes antes de compartilhar qualquer alerta alarmante. A Bíblia diz que o ser humano é mau. A Bíblia apresenta uma visão equilibrada. Por um lado, ela ensina que a humanidade foi afetada pelo pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Também afirma: enganoso é o coração. Jeremias 17, 9. Por outro lado, Deus continua amando o ser humano, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, João 3,16. Ou seja, a Bíblia reconhece a corrupção humana, mas não ensina o desprezo pelas pessoas. O perigo da misantropia.
Quando alguém perde completamente a confiança no próximo, surgem vários problemas. Isolamento. A pessoa se afasta de amigos, familiares e da comunidade. Falta de compaixão. Passa a enxergar os outros apenas pelos seus defeitos. Amargura. As decepções se transformam em ressentimento permanente. Desesperança. Acredita que nada pode melhorar. Jesus foi misantropo? Não. Jesus conhecia profundamente a maldade humana. Ele sabia da hipocrisia dos religiosos, da corrupção dos governantes e da fragilidade das multidões. Mesmo assim, curou enfermos, alimentou os que tinham fome, consolou os aflitos, morreu pelos pecadores. Cristo não ignorou os pecados das pessoas, mas escolheu amá-las. Esse é o grande contraste entre a misantropia e o Evangelho. A humanidade está piorando. Muitos cristãos observam o aumento da violência, da imoralidade e da rebeldia contra Deus. A Bíblia profetiza tempos difíceis nos últimos dias. Contudo, ela também ensina que Deus continua salvando pessoas, transformando vidas e chamando pecadores ao arrependimento. O cristão não deve viver dominado pelo ódio à humanidade. Deve viver proclamando a esperança encontrada em Cristo. Misantropia é a aversão ou profunda desconfiança em relação à humanidade. Ela pode surgir de experiências dolorosas ou de uma visão pessimista do mundo. Entretanto, muitas mensagens alarmistas da internet exageram ou inventam conspirações sem provas. A Bíblia reconhece que o ser humano é pecador, mas ensina algo bem maior. Deus ama as pessoas e deseja salvá-las. O cristão é chamado não para odiar a humanidade, mas para anunciar o Evangelho, demonstrar compaixão e apontar para a esperança que existe em Jesus Cristo. Porque quanto mais escuro parece o mundo, mais necessária se torna a luz de Cristo. Se achou esse conteúdo interessante, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Te espero no próximo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.